Bom dia, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 4 de abril de 2020, vamos estar dando andamento no nosso curso de Sociologia a respeito da teoria de Marx. Tá? Eu vou estar retomando, o pessoal pediu para eu voltar nos conceitos de alienação e trabalho, mas só voltando, fazendo uma correçãozinha. Na aula anterior teve um problema no vídeo e na segunda parte da aula eu comecei falando que estava havendo uma discussão entre o pensamento marxiano no final do século XIX e começo do século XX. Na verdade, estava havendo uma discussão do pensamento marxista, né? Porque afinal de contas Marx já estava morto. Então, só lembrando, quando eu falo marxiano, eu quero ser bem específico que o Marx falou alguma coisa. E marxista não, pode ter sido o próprio Marx, afinal de contas ele é quem reina nesse universo, mas pode ser algum pensador seu, tá bom? Algum discípulo seu. Tá? Então vamos lá. Eu vou estar usando então os conceitos de trabalho e alienação de cabo a rabo, do começo até o fim do Marx, para a gente amarrar bem sua teoria. Então, dificuldade, por que eu optei por isso? Né? Primeiro porque, quando eu estudei Durkheim você consegue estudá-lo por obras. Eu pego o livro A, o livro B, o livro C, pego as ideias-chave daquele livro e consigo compreender a teoria do Durkheim. A partir desses livros eu consigo caçar ou pensar algumas palavras-chave e, a partir dessas palavras-chave, utilizar esses conceitos nas mais diversas áreas da sociologia. Sociologia do trabalho, sociologia rural, sociologia da educação, sociologia jurídica, ou demais quer que seja. Já Marx não. Marx eu precisava localizar alguma coisa que acompanhasse toda a sua obra e fizesse sentido no pensamento, já que é um pensamento que ele altera muitos temas, mas esses dois temas estão sempre presentes. Tá? Então vamos lá. O que é o trabalho para Marx? Ele se inspira em Hegel para definir o que seria trabalho. Para o Hegel, lembra que eu tinha comentado que o trabalho é a tarefa que promove a autocriação do ser humano. Nós nos objetivamos, nós tornamos coisa enquanto ser, nós tornamos sujeito, melhor dizendo, a partir do trabalho. Então, o trabalho nos dá forma à nossa existência. A partir dessa base, Marx desenvolve um conceito de trabalho um pouco mais rico do que o Hegel. Então, primeira coisa, para Marx, trabalho é atividade humana. E como eu falei na aula anterior, músculo, suor e cérebro. Então, se você estiver fazendo alguma coisa que envolva uma ação qualquer, que envolva o seu pensamento, ou a sua força física, você vai gastar seus músculos, você vai suar para fazer alguma coisa, é trabalho. Eu comentei na aula passada que eu entendo que há situações em que você usa mente, cérebro, mente, músculos e suor, e não é trabalho. Mas, enfim, a teoria do Marx, ela considera isso como atividade humana em geral como trabalho. Segunda coisa, a teoria do Marx indica que o trabalho é o elemento que permite o homem metabolizar, transformar a natureza para a sua própria sobrevivência. Para o Marx, ele diz nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, que, na verdade, a natureza é o próprio corpo humano. Então, eu preciso do trabalho para manusear a natureza, para tirar o que eu preciso dela, o alimento, o vestimento, a moradia, etc. e tal, para me constituir como ser. Então, primeira dica, se eu separar o trabalho do homem, uma grande chance dele estar envolvido no processo de alienação. Tá? E por fim, é um conceito que toma forma durante todo o percurso de Marx, mas sobretudo mais no final, que o trabalho é o processo de produção de itens materiais e fonte de riqueza. Tá? Então esse é o trabalho. Vamos lá na alienação. Alienação, ele se inspira em Hegel novamente, e vocês vão lembrar que eu comentei que em Hegel estava relacionado àquela ideia da unidade. Então, se tem alguma coisa que algum ponto era unido e se separa, essa separação, essa perda de unidade, essa perda de totalidade, caracteriza alienação. Ora, se o trabalho é o que constrói o ser humano, um elemento de autocriação, se eu separar o homem do trabalho, eu estou produzindo alienação. Tá? Uma observação importante nesse ponto é que o conceito de totalidade é muito importante para Marx. Em geral,
as respostas de Marx, elas convergem para a ideia de totalidade. Então, vocês vão ver que a teoria dele leva sempre para a ideia de uma classe social, um regime político. Então, há quase nada de individualidade na teoria de Marx. É mais a ideia de coletividade. Então, há sempre essa convergência desse todo não pode ser caracterizado no indivíduo, mas uma coisa maior. Tanto é que o sujeito histórico do marxismo não é o indivíduo, é o proletariado, um ser coletivo, vamos dizer assim. Tá? Então, alienação de Hegel, separação do sujeito do objeto, podemos já estamos antecipando, separando o homem do trabalho. Tá? E de Feuerbach, o Feuerbach traz a ideia de que sempre quando a gente cria alguma coisa e essa coisa passa a nos controlar, nós estamos passando por um processo de alienação. Então o Feuerbach cita a questão da religião como algo que nós teríamos criado e passaria a nos controlar, objetos do cérebro que passam a nos controlar. Eu citei como exemplo a tecnologia, mas podemos pensar também a política, ou seja, a política é algo que nós criamos a política, e essa política, nós criamos a política, as ideologias da política, elas acabam nos consumindo e elas acabam organizando o nosso pensamento. Tá? Então vamos lá. Quando a gente juntar alienação e trabalho, nós vamos entender facilmente o conceito de alienação. Para Marx, dentro da esfera do trabalho, pode haver 4 possibilidades de alienação. A primeira é quando o trabalhador está separado do objeto da produção, do fruto do trabalho, do produto do trabalho dele. Na esfera capitalista, enquanto funcionário de alguma empresa, eu produzo alguma coisa e essa coisa ela vai para o almoxarifado e aquilo é separado de mim. Tá? É uma coisa estranha, eu não sei o que é aquilo. Tá? Passou na minha mão, foi embora. Então, é um processo de alienação, a separação do trabalhador do fruto do trabalho dele. A segunda coisa é o ato de produzir, a alienação no ato de produzir. Por quê? Como o trabalho é aquilo que me constrói, aquilo que produz a minha autocriação, como eu produzo separado das ferramentas, das máquinas, da matéria-prima que não é minha, é de outra pessoa, eu estou alienado do ato de produzir. Eu não estou produzindo para mim, nem com as minhas ferramentas, com os meios de produção. Então, eu estou alienado, eu estou separado das ferramentas necessárias a produzir o meu trabalho. Ora, se eu me construo por meio do trabalho e eu sou removido tanto do produto quanto das ferramentas que permitem fazer esse trabalho, eu estou separado do gênero humano, porque o gênero humano é fundamentalmente conectado com a ideia de trabalho. Portanto, há uma negação do ser. Como o trabalho me transforma no que eu sou, esse é o trabalho que me constrói, mas não o trabalho alienado. Então essa seria a terceira forma de alienação. Alienação do gênero humano, do ser. Ora, se eu estou alienado do gênero humano, e eu estou alienado também das outras pessoas, porque o produto que eu faço, e que seria o elemento que eu iria me socializar, me relacionar com as outras pessoas, ele já não é mais meu. As pessoas que adquirem os produtos que eu fabriquei, mas que não me conhecem, elas também não me reconhecem como ser humano. Tá? Então, de maneira resumida, essas 4 formas de alienação para Marx na esfera do trabalho. Primeiro, do objeto da produção, ou seja, do que eu produzi, dos bens materiais que eu produzi que não são meus, são estranhos a mim. Segundo, do ato de produzir, pois eu fabrico sem ter os meios de produção, as matérias-primas e as ferramentas para isso. Terceiro, do ato de ser, do gênero humano, eu deixo de ser, eu estou produzindo um trabalho que não é para mim. E por último, das outras pessoas, porque o fruto do meu trabalho, ao chegar nelas, eles não me reconhecem naqueles materiais. E, portanto, nós temos essas 4 formas de alienação. Tá? Bom, vocês percebem que quando essa separação, sujeito-objeto, homem e trabalho, lembra mais o Hegel do que o Feuerbach. De fato,
mas o Feuerbach não foi esquecido. Ele é recuperado lá na frente do Capital. Tem um trecho do Capital importante, chamado Fetichismo da Mercadoria, em que nessa parte o Marx ele traz a ideia de que a mercadoria, as mercadorias que a gente compra aí, elas têm a capacidade de nos encantar, de nos enfeitiçar. E qual é esse feitiço que ela nos coloca? Ela não permite que a gente perceba que aquela mercadoria ela é fruto do trabalho humano, fruto de outras pessoas. Eu vou na loja, compro aquilo e esqueço que aquela mercadoria ela é resultado de relações de produção em que algumas pessoas trabalham para as outras para construir aquilo. Então, esse encantamento faz com que a gente esqueça que fomos nós que criamos essas relações sociais. Então, sempre quando a gente tem algo que a gente cria e passa a nos controlar, é um processo de alienação. Obviamente, nesse ponto, a gente pode fazer uma crítica ao Marx. Qual que é? É que nós vamos perceber que a teoria dele, ela é uma teoria, ela tem uma ética própria. E toda teoria ética, ela trabalha com a ideia de que há bons e ruins. Na aula passada, eu citei um cara chamado Bernstein, que era um marxista revisionista, né? Ele queria fazer algumas mudanças na teoria de Marx, e ele alegava que faltava uma moral explícita no marxismo, mas ao contrário, existe uma moral no marxismo, existe uma ética no marxismo que define o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Tá? E como todo sistema ético, não deixa de ser enviesado. Então todo sistema ético ele tem um viés, e nesse viés ele determina o que é certo e o que é errado. Tá? Então nesse ponto, a partir dessa crítica, vamos tentar fazer um exercício que eu vou pedir para vocês no futuro, que é comparar autores. Vamos tentar fazer uma pequena comparação nesse momento entre Marx e Durkheim a partir do conceito de divisão do trabalho. Tá? Então vamos lá, divisão do trabalho é um conceito fundamental nas ciências humanas, já falei isso em aulas anteriores, e para Durkheim era promotor de solidariedade. Então, segundo a teoria de Durkheim, por meio das nossas atividades profissionais, nós vivíamos, as nossas diversas atividades profissionais nos permite viver em sociedade, porque cada um de nós complementa as necessidades dos outros. Então, nós viveríamos sob uma solidariedade orgânica em que cada um de nós faz um pouquinho para dar vida ao todo social. Então, divisão do trabalho para Durkheim é fonte de solidariedade. Para Marx, não. Para Marx, a divisão do trabalho ela é fonte e a base da alienação. Tá? Quando a gente for falar de Weber, aí eu vou falar do Weber agora, mas quando eu for falar de Weber, eu trago novamente Marx e Durkheim para os três brigarem um contra os outros. Mas por enquanto nós só estamos colocando Marx e Durkheim para brigar. Afinal de contas, estão certos Marx e Durkheim? Então vamos lá, está certo Durkheim? Olha, fica evidente na sociedade nossa que é um exagero a gente colocar na divisão do trabalho o cerne, a base da solidariedade. Por quê? Porque a disputa, a luta por recursos escassos, existe competição entre trabalhadores, entre profissionais liberais, enfim, não é algo harmônico. Se Durkheim fosse vivo, ele poderia talvez usar, agora é uma liberdade acadêmica, vamos dizer assim, o Durkheim, caso ele estivesse vivo, ele poderia usar a sua teoria funcionalista para dizer que, olha, veja bem, essa ideia de competição, no fundo, ela só ajuda a dar mais solidariedade, porque ela ensinaria para a sociedade que é de fato importante. Beleza, essa é uma situação hipotética do que eu estou colocando aqui, né? Ou seja, a gente imaginar a competição, de alguma forma modelando uma consciência coletiva voltada ao desenvolvimento do progresso e, portanto, algo que deveria ser buscado por todos e que fosse capaz de dar solidariedade, produzir solidariedade na sociedade. Lembro sempre que Durkheim tem problema para lidar com a ideia de conflito e competição. Então, a rigor, eu acho que a divisão do trabalho durkheimiana ela é insuficiente para dar conta de todo esse mundo complexo que nós vivemos hoje. Tá? E o Marx? O Marx está certo? Essa questão de alienação, ou seja, a alienação a partir da divisão do trabalho, eu entendo, essa é a minha opinião,
que o Marx ele oferece uma solução para uma divisão do trabalho simples, um mundo que as pessoas fizessem mais ou menos as mesmas coisas, né? Nós vamos ver adiante lá com o Weber, que o Weber acha impensável a gente imaginar, por exemplo, uma grande instalação, tipo uma usina hidrelétrica, né, por exemplo, feita de maneira não dividida. Então, esses autores eles enxergam de maneira diferente, né? Então, o que eu estou querendo falar é que o modelo de divisão do trabalho de Marx, da alienação relacionada a essa divisão do trabalho, vai se aplicar bem, mas com a divisão do trabalho menos complexa, mais simples do que da nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente for pensar na produção de um computador, cara, cada componente que vai no computador, ele demanda um projeto, uma máquina, uma engenharia diferente. O cara que fabrica um componente A não é o mesmo que fabrica, desenvolve o componente B. Vários componentes, eles têm software, e o software do componente não vai do outro. São saberes diferentes, tecnologias diferentes, máquinas diferentes, profissionais diferentes. Tá? O próprio computador demanda um programa para ele e vários programas para ele poder ser útil. Tá? Plásticos. O plástico tem vários projetos, vários materiais, vários processos diferentes, várias inteligências mexendo para poder fazer um único computador. O próprio computador pode ter centenas de projetos diferentes, então são várias formas de você pensar o computador. E vários processos produtivos, várias máquinas, saberes individuais, por aí vai. Ou seja, é impossível a gente imaginar que nós sobreviveríamos sem uma divisão do trabalho, uma hiperdivisão do trabalho. Senão a gente precisaria viver 300 anos para aprender a fazer tudo isso e conseguir construir um único computador. Tá? Ainda assim, vale a pena dizer que o pensamento marxista, ainda hoje, ele se apoia na ideia de que uma divisão do trabalho, alicerçada em formas de cooperação, permitisse fazer isso de maneira harmônica. Né? Sabemos, né, que isso nunca aconteceu na prática, nunca aconteceu em nenhum país. O único país que evoluiu mais nessa questão da divisão do trabalho recentemente foi a China. Mas a gente sabe que é uma ditadura, então a gente não pode pensar em harmonia numa ditadura, tampouco pensar algo igualitário, perfeito? Então, são críticas possíveis a gente pensar, para a gente fazer de Durkheim e Marx, da mesma maneira como nós vamos falar do Weber e dos outros autores mais adiante aí, tá bom? Então, os que gostam dos autores não fiquem tristinhos, mas é função nossa fazer a crítica, contemporizar o pensamento deles. Eu acho que não vale a pena a gente pensar que alguma coisa que foi escrita há 150, 200 anos funcione ainda hoje. Tá, legal. Então, lembrando, o que é fundamental a gente ter, né, quando a gente for estudar, nós não vamos estar estudando quaisquer autores, nós vamos estar estudando os autores importantes. Então, o que é importante vocês terem em mente é compreender a beleza da teoria que eles criaram, mas lembrando que eles tinham um público específico, questões específicas, uma época histórica específica. E, entretanto, acho que vale a pena a gente lembrar que elas permanecem importantes como ferramentas e mesmo como questões. Obviamente, eu não consigo usar uma ferramenta muito antiga para resolver um problema muito novo. Nós precisamos de novas ferramentas. É por isso que eu gosto de criticar os autores, porque nós não vamos poder viver num mundo que se transforma continuamente ou está usando ferramentas antigas aí. Mas essa é a minha opinião. Tá. Vamos entrar nas obras de Marx. Então, a primeira obra que eu vou falar dele, mas vou falar rapidamente, que eu já falei muito dela, são os manuscritos econômico-filosóficos de 1844. Então, olha que interessante, essa obra ela não foi publicada pelo autor, ela só foi surgir para a comunidade em 1932, tá? O Marx já era morto. Ela corresponde a uma etapa filosófica, enquanto Marx ainda era muito próximo do pensamento idealista alemão, então ele vai passar por uma transição, e foi de lá que eu tirei basicamente 99% desse conceito de alienação está presente nesse livro. Tá? Então, como já falei muito dele, eu já vou passar para a ideologia alemã. Então, a ideologia alemã é um livro que é escrito em 1845, 1846, mais ou menos, e também, como os manuscritos econômico-filosóficos, ele não foi publicado. Tá? Marx ele fala em outro livro que ele não publicou para não ficar sendo para os ratos não roerem o livro dele, né?
que na verdade tem um probleminha na ideologia alemã, que eu já vou comentar com vocês, mas é o livro que eu mais gosto do Marx, e eu acho que é um livro bem rico ainda hoje, tá? E ele fala que foi um texto importante para formar o pensamento dele, tá? E é um livro de transição, vamos dizer assim, do Marx filósofo para o Marx economista, mais sociólogo, tá? Então é um livro de transição, tá? E é nesse livro que ele apresenta a sua teoria do chamado materialismo histórico, tá? Então, com o que Marx estava brigando? Marx estava brigando com os pensadores alemães de sua época, que eles seguiam uma linha filosófica do idealismo alemão. E ora, o Marx falava que eles tinham de contrapor aquelas ideias com a realidade material da vida das pessoas. Ora, se ele está brigando com os idealistas, a única coisa que ele podia oferecer em oposição ao idealismo é a matéria. Então, a teoria que opõe ao idealismo é o materialismo, tá? E que materialismo é esse? Não é um materialismo relacionado à ideia de religião, não tem nada a ver. Está relacionado à ideia dos itens materiais, da produção da vida material que nós precisamos para a nossa existência. Então, eu preciso me alimentar, preciso de material para me alimentar, eu preciso vestir, preciso morar, preciso transitar. Então, é essa vida material. Então, quando Marx está falando sobre isso, ele está falando de um materialismo voltado à nossa existência, tá? Então, qual é o ponto de partida de Marx? Ele fala que é o seguinte: nós somos frutos do trabalho, tá? Nós, ao contrário dos animais, que eles se equalizam por meio do instinto, o instinto torna os animais iguais. Porém, os homens, eles são diferentes, mas não é por causa do instinto. Os seres humanos, eles são diferentes uns dos outros na maneira como nós fazemos as coisas, na maneira como cada um produz. Isso é individualmente e em períodos históricos. Então, a maneira como eu produzo as coisas hoje é diferente da maneira como eu produzia as coisas na época do feudalismo, ou da maneira como eu produzia as coisas no período tribal, enfim, coisa do tipo. Então, em outras palavras, o que difere os homens é a maneira de produzir, o jeito de produzir, ou, como Marx diria, no modo de produção. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo é um modo de produção que a gente já discutiu lá com meus alunos da economia política. Ele tem algumas características desse modo de produção. Porque ele é diferente do modo de produção feudal, que possui outras características. Então, o que difere os homens é a maneira como nós fazemos as coisas, como nós produzimos as coisas, tá? Portanto, para o Marx, o que diferencia os demais homens é o nível de desenvolvimento das forças produtivas. Então, o que são as forças produtivas? Essa é uma palavra-chave em Marx, tá? Então, forças produtivas, elas englobam a tecnologia, os saberes, o saber fazer, então, todas as máquinas, tudo que você precisa para você produzir alguma coisa, tá? Então, eu vou tentar construir, tentar passar para a cabeça de vocês como, a partir da noção de força produtiva, Marx chega na produção das nossas consciências. Basicamente é o seguinte: Marx ele fala que o desenvolvimento das forças produtivas determina a divisão do trabalho. Opa, nós já falamos de divisão do trabalho. O primeiro cara que falou em divisão do trabalho foi o Adam Smith. O Adam Smith ele falou o contrário do Marx. O Adam Smith falou o seguinte: é a divisão do trabalho que determina o conjunto das forças produtivas. Por que ele falou diferente? Quando Adam Smith escreveu, sei lá, uns 70 anos mais ou menos antes do Marx, ele estava vendo uma fábrica no começo, muito manualizada. Então, quando ele via a divisão do trabalho, ele via que aquilo aumentava a capacidade produtiva, a força produtiva. Quando Marx escreve, não, as máquinas já estão mais presentes, e ele percebe que, na verdade, a existência das máquinas, a tecnologia, que na época não se falava em tecnologia, não tinha essa palavra ainda, vamos dizer assim. Então, esse conjunto de forças produtivas que determina a divisão do trabalho. Ou seja, determinava diferenciações. Quem faz o quê? Tá? E essas divisões são em caráter amplo. Então, a gente pode ter uma
uma diferenciação entre cidade e campo, entre trabalho industrial e trabalho rural, entre relações de propriedade, quem tem e quem não tem, quem tem o prédio e quem tem a força de trabalho. Tá? Essas diferenciações, elas promovem relações sociais de produção. Tá? Quem vai fazer o que para quem? No caso, ele está enxergando o trabalhador produzindo para o capitalista. Ou seja, essas relações sociais de produção, elas estabelecem relações políticas e relações sociais em caráter amplo. E é esse conjunto de relações políticas e relações sociais que monta a estrutura social e o Estado. Então, o que é o Estado? O que são a estrutura social? O que é a estrutura de classes? Nada mais é que o resultado dessas diferenciações que ocorrem a partir da divisão do trabalho, que se originou a partir do desenvolvimento das forças produtivas. Tá? O conjunto de forças produtivas determina a divisão do trabalho. A divisão do trabalho promove diferenciações de relações de propriedade, cidade e campo, relações sociais de produção. E nessas relações sociais de produção, eu já crio um corpo de relações sociais, já crio um corpo de relações políticas que, quando se fundem, cria a estrutura social e cria o Estado. A partir do momento que as classes sociais estão montadas, a estrutura social está montada, o Estado está definido, nós criamos representações do que são as coisas. Eu não sei, já falei para vocês o que é representações? Representação é um conceito fundamental nas ciências sociais, ciências humanas. Uma representação, ela não é a coisa, ela é o que eu penso a respeito da coisa. Então, exemplo didático, o filme O Resgate do Soldado Ryan. Se vocês veem o filme O Resgate do Soldado Ryan, os 10 primeiros minutos do filme, é uma batalha selvagem, coisas explodindo, pessoas morrendo, etc, etc, etc. Se eu perguntar para quem esteve naquela batalha se aquilo é a guerra, ele vai falar, não é a guerra porque falta o cheiro da guerra, tá? O cheiro de morto. Opa, então quer dizer que o filme O Resgate do Soldado Ryan, ele é uma representação do que é a guerra. Agora vamos supor que eu conseguisse colocar dentro do cinema o cheiro da guerra. Perguntasse para outra pessoa, e agora, é a guerra? Falou, não é a guerra porque você não tem o medo da guerra. Então, de novo, uma representação, ela não é a realidade, ela é como eu enxergo a realidade. Então, se a minha representação de religião for algo que promova o bem-estar das pessoas e a criação de uma sociedade melhor, eu vou agir de uma maneira. Agora, se eu pensar que religião é algo feito para enganar as pessoas ou tirar a vida das pessoas, a minha relação com relação à religião vai ser outra, a minha ação vai ser diferente. Então, quando você cria essas representações, você acaba determinando o que é certo e o que é errado. Então, a partir do momento que essa estrutura social e o Estado criam representações, nós vamos ter representações do que é a política, do que é o sistema jurídico, do que é a cultura. E a partir disso, a nossa consciência ela vai sendo formada a partir dessas representações, a partir dessa estrutura política, jurídica e social. Então, o que o Marx está falando é que a nossa consciência, ela não nasce dentro de mim, ao contrário, ela é criada de fora para dentro. Tá? Ela diz, que as palavras do Marx, eu até anotei aqui, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Eu penso baseado nas condições de vida material na qual eu fui criado e na qual eu existo. De maneira bem simplificada, eu diria que para a gente compreender o materialismo histórico, pensa que rico pensa como rico e pobre pensa como pobre. Por que eles pensam diferente? Porque as condições de vida material dessas pessoas são diferentes. É por isso que eu cito em outros vídeos que eu tenho por aí, que eu falo que é fundamental nós combatermos a pobreza. Porque se a gente não combater a pobreza, nós vamos ter essa discrepância da formação de consciência. Mas isso é para outro lugar e outra hora, tá bom? Então, é a partir do desenvolvimento das forças produtivas que eu vou formar a minha consciência. A minha consciência ela é resultado de um sistema social alicerçado na produção das coisas materiais. Isso muda conforme muda a história da ideia de materialismo histórico. Tá?
Aí foi muito apressado, dado o tempo, estou tentando fazer em 50 minutos, e aí nós vamos, no nosso encontro semanal, eu bato um pouquinho mais nessa tecla aí, tá? Legal. Então, vou falar um pouquinho sobre as obras de Marx, tá? Então, continuando a falar das obras, tá? Dentro da ideologia alemã, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: o Marx está enxergando um momento histórico, então ele fez um corte. Ora, o que está acontecendo aqui, essa transição das forças produtivas, esse aumento significativo das forças produtivas, tá? Essa evolução das forças produtivas, ela está acontecendo aqui, sempre aconteceu dessa forma e vai continuar acontecendo. Ou seja, as forças produtivas, elas sofreram um avanço, elas vão continuar sofrendo um avanço. Então, o Marx, ele entendeu que a sociedade era uma contínua mudança, os modos de produção, eles representavam mudanças no desenvolvimento das forças produtivas. Então, sempre quando ocorresse uma mudança no desenvolvimento das forças produtivas, aconteceria uma mudança no regime econômico, político e social da sociedade. Em função disso, Marx foi estudar a história. Bom, qual é a ideia? Então, vamos voltar na história. Então, o primeiro estágio humano de desenvolvimento social, sistema tribal, nas tribos, familiar. Então, baixa divisão do trabalho. Qual foi o regime seguinte? O regime comunal estatal, como era na Roma antiga. Como é que era a Roma antiga? Havia posse coletiva de escravos, havia uma divisão do trabalho mais elaborada, porque havia uma divisão entre cidade e campo, havia uma formação mínima de classes com plebeus, escravos, proprietários. Então, quando Marx observou o que estava acontecendo na transição da Idade Média para a Idade Moderna, o surgimento da burguesia e com a alavancagem muito forte das forças produtivas, e quando ele viu essa transição do modelo tribal para o modelo comunal, estatal, de Roma Antiga, ele falou, olha o desenvolvimento contínuo das forças produtivas, olha o desenvolvimento das forças produtivas como motor da história. Aí vamos continuar estudando. Aí quando ele chegar na etapa seguinte do desenvolvimento humano, no caso do desenvolvimento europeu, ele vê o surgimento do feudalismo, a sociedade estamental. E aí a teoria foi por água abaixo, porque houve a destruição das forças produtivas, houve o declínio das cidades, houve a concentração das pessoas no campo, houve ainda assim o declínio da agricultura, ou seja, o comércio parado, ou seja, uma divisão do trabalho extremamente simples. Ou seja, aquela ideia de que houvesse um contínuo desenvolvimento das forças produtivas não foi verdadeiro. Isso não aconteceu. E provavelmente, segundo um autor que eu estava estudando, talvez tenha sido esse o motivo pelo qual Marx não tenha publicado, apesar de ter sido tão importante para ele esse livro, porque tinha esses buracos. E eu estava vendo que nesse material, quando você pega os manuscritos da ideologia alemã, você encontra algumas páginas em branco, que o Marx iria voltar para terminar, mas acabou não terminando. Então, só para te pensar, isso é muito importante, que apesar de no pensamento marxismo ser muito forte a ideia de que a história da humanidade é a história do contínuo desenvolvimento das forças produtivas, isso não aconteceu na realidade. Tá? O feudalismo é a prova fundamental disso. Ora, se isso aconteceu, e a partir dessa situação, eu vou fazer uma ponte já com o próximo texto de Marx, que é o Manifesto do Partido Comunista, que escreveu mais ou menos por volta de 1848. Tá? Então aqui também eu vou aproveitar essa ideia de corte, né, que a passagem da Idade Média para a Moderna, o surgimento da burguesia e o desenvolvimento brutal das forças produtivas naquele período. Tá? Nesse texto, no Manifesto do Partido Comunista, em vez de focar na ideia de forças produtivas, o Marx ele toca no ponto da luta de classes. Tá? Então, para o Marx, segundo as palavras dele, todas as vezes que houve uma luta de classe, terminou com uma transformação revolucionária, com a ruína de uma das classes em disputa, como havia sido com a ascensão da burguesia,
que com a ascensão da burguesia houve a destruição da classe aristocrata, vamos dizer assim. De novo, ele pega essa ideia e fala assim, ó, isso sempre aconteceu e isso sempre vai estar acontecendo. E a gente sabe que isso não foi verdadeiro, porque Roma caiu não foi por causa da luta de classes, foi por causa das invasões bárbaras. Então nunca aconteceu na história, a única vez que aconteceu a derrocada de uma classe perante a outra foi na modernidade, com o surgimento da burguesia e desaparecimento não, e queda da aristocracia. Mas de alguma maneira, usando a mesma receita que ele tinha usado na ideologia alemã, ele pega essa ideia e fala assim, ó, sempre aconteceu, nós vimos que não aconteceu e sempre vai acontecer. Então qual é a ideia básica do Manifesto do Partido Comunista? É vender essa ideia, vender que uma luta de classes iria levar à derrocada da burguesia da mesma maneira como houve a derrocada da aristocracia. Tá? Bom, falando sobre o livro Manifesto do Partido Comunista, tá? Eu falo que ele não é uma leitura para acadêmicos, apesar de a gente estudar muito ele. Ele é como se fosse um panfleto. Eu imagino que, e é gostoso você fazer esse experimento, tente ler em voz alta e imagine-se em cima de um caminhão na frente do sindicato. Porque é isso que ele está fazendo, ele está levantando a massa com aquele material. É sem dúvida um livro que tem as frases e os pensamentos mais marcantes da modernidade. Então, por exemplo, ele começa o livro falando assim, um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Então, essa frase é famosíssima. A última frase também é famosa, ele fala assim, proletários de todos os países, unidos, tá? Já vou explicar por quê. Então, outras frases bacanas que ele fala nesse livro, que ficaram marcadas na nossa história aqui, né? A história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de classes. Já mostrei que não foi bem assim, mas é uma frase que pegou e é difícil você desmontar essa frase, mesmo com toda a história para nos provar do contrário. Tá? A frase que eu mais gosto do livro é tudo que é sólido desmancha no ar, porque é a frase da modernidade. Tudo que é sólido desmancha no ar. Ele percebeu, ele foi muito sensível de ver que estava tudo mudando e mudando muito rápido. Mudança do campo para a cidade, da vida agrária para a vida nas fábricas, enfim, o hiperpovoamento das cidades, a poluição, tudo isso ele percebeu. Tá? Hoje as coisas acontecem ainda mais rápido. Então essa frase ela permanece viva. Então tudo que é sólido desmancha no ar. Se desmancha as leis, se desmancham a forma de educação, se desmancha as relações sociais, se desmancham profissões, deixam de existir e surgem novas. Tá? Outra frase legal que ele fala no texto é converter o médico, o advogado, o padre, o poeta e o cientista em seus operários assalariados. Então ele fala, né, que acabou o profissional liberal, o artesão, enfim, todo mundo acabou virando assalariado. Entretanto, ele tem um certo apreço pela burguesia, apesar das críticas enormes que ele faz. Ele fala que a burguesia resgatou uma considerável parte da população da idiotia da vida rural. Sim, o Marx ele enxergava o progresso nesse processo. Ele só não gostava da burguesia, o fato de ela ter tomado o poder. Tá? Então, para ele, a única forma de você eliminar a exploração é se você eliminar a exploração entre os indivíduos. E daí você vai conseguir eliminar a exploração de uma nação por outra. Daí a ideia para todos os trabalhadores de todo mundo se unir. Ou seja, de novo, aquela ideia da unidade, lembra que eu falei para vocês? Tudo no Marx converge para uma unidade. Então, é como se os trabalhadores do mundo fossem iguais, os mesmos interesses. E nós sabemos que o trabalhador chinês é diferente do trabalhador brasileiro, que é diferente do trabalhador português, mexicano e por aí vai. Tá? Vamos lá. Sobre a burguesia, ele fala muito na burguesia, nesse livro, Manifesto do Partido Comunista, sobre a burguesia e sobre a formação da classe trabalhadora. A ideia que ele fala da burguesia é levantar os pontos que ele considera importantes para, de alguma maneira, inspirar a classe trabalhadora a fazer a mesma coisa. Então, como é que nasce a burguesia, segundo Marx? Nasce do desenvolvimento dessas forças produtivas e na maneira como eles revolucionaram os modos de produção e de troca. Ele fala, né, que a burguesia ela construiu maravilhas que superam as pirâmides egípcias
e construiu as forças produtivas mais massivas e colossais que já existiram. E fizeram isso a partir das ferramentas que existiam dentro do feudalismo. E essas forças produtivas, elas cresceram tanto que elas tornaram obsoleto o conjunto de relações sociais, servidão, aristocracia. Então, por que da crença dele das forças produtivas? Porque na medida que as forças produtivas, a tecnologia aumentou, as leis, a cultura, a sociedade não servia mais. Então, esse é um pensamento importante do Marx. Ele fala que as forças produtivas, elas andam mais rápido que as relações de produção. Um exemplo é isso que está acontecendo agora. Eu estou aqui numa cidade, me comunicando com pessoas que estão em outras cidades, por meio do mecanismo tecnológico, e é uma revolução nas forças produtivas. Tá? Muitos professores, eles acham isso um absurdo. Eles acham que esse tipo de educação ele é ruim, tá? Ele é pior, ele ensina menos para os alunos. A teoria não está falando isso, ela está falando que as forças produtivas, elas são mais rápidas do que a nossa ação. Então, as forças produtivas já mudaram, independente se elas são boas e são ruins, elas vão acabar fazendo o mundo funcionar dessa maneira. Importante, eu não estou falando que esse nosso ensino à distância, ele é bom, ele é ruim. Eu estou falando que as forças produtivas, elas mudaram, e as relações de produção antiga, as relações sociais de produção antiga, do professorzinho na sala, etc. e tal, já não vai ser mais igual. Então a tecnologia, ela sempre vem antes do que as mudanças na sociedade. Depois eu vou passar um endereçozinho de um vídeo para vocês, em que eu trato sobre esse assunto especificamente, do porquê que a tecnologia é mais rápida do que as relações sociais de produção. Tá? A crítica do Marx ainda com relação à burguesia é que ele entende que a burguesia ela cria civilização por onde ela passa, palavras do próprio Marx. Porém, ela faz com que todos invistam no seu jeito de ser e acaba conformando o mundo à sua imagem. E por causa disso, e não só por isso, ele entende que a burguesia ela é inapta para governar, porque ela não assegura condições mínimas de existência para o que Marx chama dos seus escravos, que seria a classe trabalhadora. Tá? E Marx entende que esse regime ele vai cair porque, como o capitalismo é um sistema muito expansivo, chega um ponto que ele morre por superprodução. Ou seja, eu já vou explicar a superprodução daqui a pouquinho. Tá? E como o capitalismo trata mal o trabalhador, na visão do Marx, a classe burguesa ela está criando seus próprios coveiros, que seria a classe trabalhadora, da mesma forma que a aristocracia criou os burgueses. Tá? Agora, como se daria a formação da classe trabalhadora na visão do Marx, conforme previsto no Manifesto do Partido Comunista? Primeiro pela destruição das máquinas, depois se agregando em sindicatos. Tá? O Marx ele escreveu no manifesto que a competição entre os trabalhadores por menores empregos, melhores salários, acaba impedindo a formação de um partido político. Não à toa, como eu falei na aula passada, outros autores vieram dar importância na ideia de partido político, né, como vinga até hoje dentro do marxismo. Né. Para o Marx, o trabalhador é importante para a burguesia, porque ela se uniu com ele contra a aristocracia, e precisa dos trabalhadores para brigar contra os outros burgueses. Tá? E o Marx acredita ainda que a classe trabalhadora vai ser reforçada por parte de alguns burgueses, da mesma forma como parte da aristocracia apoiou os burgueses. E para o Marx, só a classe trabalhadora faria frente à burguesia, que as demais personagens da sociedade, como o pequeno artesão, o lojista, o pequeno fabricante, eles lutam contra a burguesia, mas para voltar a uma situação de atraso. Então Marx ele entendia que a burguesia era um progresso em relação a etapas anteriores do desenvolvimento econômico humano, porém ele entende que ela acaba explorando o trabalhador. E para isso, a classe trabalhadora teria de tomar o poder por via despótica da burguesia, centralizar
os meios de produção, né, as ferramentas, as máquinas, as fábricas, enfim, nas mãos do Estado, e esse Estado já deveria estar na mão do proletariado e, finalizando a formação da classe trabalhadora, Marx ele fala que a classe trabalhadora ela deveria aumentar de maneira total as forças produtivas o mais rápido possível. A frase do Marx é aumentar o total das forças produtivas tão rápido quanto possível. Eu costumo brincar, é uma piadinha que eu faço, eu costumo falar assim que quando o Marx estava descendo no tubo, ele bateu no caixão, abriu a tampa e falou assim, ó, e não se esqueçam de aumentar o total das forças produtivas, tá? E aí fecharam o caixão. Por quê? Porque o Marx ele percebeu que a base da burguesia era a sua capacidade de aumentar de maneira contínua as forças produtivas. E é o que acontece, né? Lá na disciplina de economia a gente tem mais noção disso, né? Que para produzir eu preciso de terra, trabalho e capital. E sem capital você não consegue produzir mais capital. Então, daí a impossibilidade de você pensar em construir, vamos falar assim, o desenvolvimento das forças produtivas estando na mão do trabalhador, porque o trabalhador não tem o capital. Tá? Então isso é impossível acontecer. Tá? Bom, vamos migrar para o outro livro dele, Os Grundrisse. Tá? É um livro que ele escreve mais ou menos por volta de 1858, mas foi ser descoberto mesmo em 1941. Tá? 3 temas importantes que o Marx usa, que vão ser importantes quando ele for escrever o Capital logo em seguida. Primeiro, análise do dinheiro como formador de laços sociais. Ou seja, dinheiro como formador de laços sociais, sim, a partir daí que ele tem a ideia de que, não a partir daí, mas está embutido no pensamento de Marx, a ideia do capital como uma relação social. Quando eu compro qualquer coisa no bar, eu estou trocando mercadoria. Mercadoria o dinheiro é uma mercadoria para eu pegar outra mercadoria. Isso acaba criando laços sociais entre as pessoas, essa relação. Tá? A segunda coisa importante que ele cita nos Grundrisse é a ideia de força de trabalho em vez de trabalho. Opa, uma mudança muito importante. Como nós vamos ver no Capital, mas eu vou adiantar a hora aqui, dado o tempo, Marx ele cria o conceito de força de trabalho. A força de trabalho é diferente do trabalho. A força de trabalho é a mercadoria que o trabalhador tem e vende no mercado de trabalho. O valor que ele recebe dessa mercadoria que ele vende é o seu salário. E essa mercadoria, a força de trabalho, é uma mercadoria especial, porque ela é a única mercadoria capaz de produzir valor na teoria de Marx. Né? Em outras palavras, um exemplo didático. Imagina só, uma fábrica ela compra um monte de chapa de aço. Dá na mão do trabalhador, o trabalhador transforma aquela chapa de aço em carro. Então a diferença entre a chapa de aço e o veículo é que no meio tem a força de trabalho. Então é a força de trabalho que promove a mudança das mercadorias entre matéria-prima e produto acabado, e ela que insere o valor das mercadorias. Tá? É por meio da força de trabalho que você consegue comparar mercadorias. Comprar um copinho desse com um carro, quantas horas de força de trabalho tem aqui versus quantas horas de força de trabalho tem no carro. Então, o elemento que permite você comparar o valor das mercadorias na teoria de Marx é a força de trabalho, especificamente o tempo de trabalho socialmente necessário. Tá? E, por fim, a terceira ideia que eu trago aqui, a partir dos Grundrisse, é a ideia de fim do capitalismo, a partir da ideia de superprodução. Então, o capitalismo, na medida que ele vai desenvolvendo as forças produtivas, ele vai produzindo mais e mais. Tá? Na medida que ele, por exemplo, contemporizando o exemplo, imagina só que ele aumenta muito a tecnologia e começa a produzir muito mais com máquinas e precisa de menos mão de obra. Como quem gera o valor é a força de trabalho humano, na teoria de Marx, se você precisa de menos força de trabalho humano e continua produzindo mais, você vai produzir tanta mercadoria que não vai ter gente para produzir. Primeiro que você não vai talvez nem produzir com muita gente. Então essa contradição em que o que gera o lucro do capitalista é a exploração desse trabalho a mais que o trabalhador faz, isso é contraditório, porque na medida que a tecnologia aumenta, você precisa de menos trabalhador
produz mais, só que não vai ter gente que consome, você vai produzir mais, o sistema entra em derrocada porque você não consegue mais obter mais-valia. Então, o que seria a mais-valia na teoria de Marx é mais ou menos isso. Imagine que para você sobreviver, trabalhando em uma atividade qualquer, você precisa trabalhar apenas 5 horas por dia. Fabricando aquelas mercadorias, você poderia vender aquelas mercadorias e conseguir dinheiro suficiente para se alimentar, morar, vestir, etc. Só que você não trabalha 5 horas por dia, você trabalha 8 horas por dia. Então essas 3 horas por dia a mais é o mais trabalho que você gera mais valor ou mais-valia que é apropriado pelo capitalista. Então qual seria a derrocada do capitalismo? Quanto mais você produz mercadorias com menos pessoas, e quanto menos você vende, mais você demite pessoas e mais o desenvolvimento das forças produtivas consegue produzir coisa a mais, vai chegar um ponto que você não vai ter muita mercadoria e não vai ter quem comprar. Essa contradição fundamental do capitalismo levaria o capitalismo para o fim. Tá? Por fim, tem só mais 2 ou 3 ideias chaves aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o capital. Então, o que afinal de contas é o livro O Capital? Nesse ponto, aquilo que nós começamos lá atrás, trabalho e alienação, eles se juntam e dão forma a uma teoria da exploração. Tá? Isso. Então, como eu falei para vocês, a ideia é que o valor das mercadorias é associado ao tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. Então, quanto vale isso aqui está relacionado a quanto de trabalho foi utilizado para produzir o plástico. Tá? Perfeito? Então, nesse modo de produção, o trabalhador teria apenas uma única única mercadoria para vender, que é a sua força de trabalho. Tá? Essa força de trabalho, como eu falei antes, é uma mercadoria especial, que é a única capaz de produzir valor. Ele transforma uma matéria-prima, que é um plástico, em um copo. Então, o que tem entre essas plastiquinhos em bolha e um copo? Força de trabalho. Tá? Então, é isso que permite comparar o preço das mercadorias, o valor das mercadorias, melhor dizendo. Tá? Esse sistema econômico, o capitalismo, na ideia do Marx, ele é explorador porque o capitalista ele usufrui de horas a mais que o trabalhador trabalha e não precisaria trabalhar, porque ele já teria trabalhado a quantidade suficiente para o seu próprio sustento. Tá? Então, essas horas a mais, esse mais trabalho, que produzem o ganho do capitalista, que é a chamada mais-valia. Tá? Então, críticas possíveis a essa ideia ultra rápida que eu passei do capital. Logo após a morte de Marx, surgiu na economia, nós vamos tratar isso lá em outra disciplina, a chamada revolução marginalista. É a ideia que o valor ele é subjetivo em vez de ser objetivo. Tá? O que determina o valor das coisas não é algo objetivo, como o tempo de hora de trabalho, mas é um valor subjetivo que eu, ser humano, dou às coisas. Tá? Nós vamos estudar isso em outra disciplina. Outra crítica possível é que a mais-valia ela não é calculada por ninguém. Ninguém calcula a mais-valia. Tente na internet procurar achar algum cálculo de mais-valia, você vai achar o mesmo cálculo igual em todos os lugares do mundo. Tá? Porque a mais-valia, da maneira como o Marx escreveu, ela dá certo em ambiente de baixa divisão do trabalho, em que as tarefas fossem facilmente comparadas. Hoje não, para você fazer um copinho desse tem 20 profissões diferentes, então não faz muito sentido comparar. Tá? E um problema da teoria marxista, teoria do Marx especificamente, é que lembra quando eu falei que a piadinha, olha, não se esqueça do desenvolvimento contínuo das forças produtivas? É porque quem acaba fazendo isso na sociedade capitalista é o empreendedor. Tá? Mas como a teoria do Marx ela é uma teoria coletivista, ela não admite a essência de um indivíduo fazendo toda coisa funcionar. Então, essa é uma crítica possível a gente pensar na teoria do Marx. Tá? Então, finalizando, tá? É o que vai ficar para a gente pensar para a próxima aula, quais são as palavras-chave do pensamento marxiano que a gente pode usar na sociologia da educação,
a sociologia jurídica, a sociologia do trabalho, qualquer sociologia. Palavras-chave: trabalho, alienação, luta de classes, revolução, mudança social, forças produtivas, desenvolvimento das forças produtivas, capitalismo como relação social, exploração e mais-valia. Então, na próxima aula, a gente vai estar trazendo um texto para vocês em que algum autor nacional ele pega alguma dessas características e utiliza as ideias de Marx para explicar algum fenômeno contemporâneo e social. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês aí. Queria desejar a todos aí uma boa tarde aí. Já foi 55 minutos de aula, desculpa a correria, a ideia era tentar fazer em 50 minutos, mas era muita coisa. E o importante que eu deixei para vocês aqui, essas palavras, é isso que nós vamos pegar. Da mesma forma que em Durkheim, nós trabalhamos com algumas palavras-chave, consciência coletiva, solidariedade, por aí vai. Aqui nós vamos trabalhar com essas palavras. Trabalho, alienação, luta de classes, esse tipo de coisa aí, tá bom? Nos vemos no nosso encontro semanal, tenham todos uma boa semana, fiquem em saúde, grande abraço, até mais.